Olá, você por um acaso já se sentiu mal por ter comprado alguma coisa e alguns minutos depois se arrependeu, mas no dia seguinte ou alguns dias depois fez a mesma coisa novamente? E isso de repente pode ter acontecido com uma roupa, outro momento pode ter sido um chocolate, enfim, você comprou por impulso. Isso é algo que acontece com você corriqueiramente? Ou seja, você tem uma rotina de comprar por impulso muitas vezes e querer controlar isso e ainda não ter conseguido? Se esse for o caso, assiste esse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre compras por impulso e como você pode começar a dar os passos para não ser mais vítima desse comportamento que pode estragar com as suas finanças no longo prazo. Assiste aí. Muitas pessoas acabam sofrendo desse mal de alguma forma e não sabem exatamente da onde isso vem, como funciona, o que é e o que não é a compra por impulso. Então, a ideia deste segmento, deste tipo de vídeo que eu vou realizar de tempos em tempos é você aprender como os seus comportamentos e as suas atitudes em relação às suas finanças ajudam ou prejudicam você a chegar nos objetivos que você deseja. Então, falando um pouquinho sobre as compras por impulso, vamos começar explicando o que é, né, conceitualmente, o que seria uma compra por impulso. Então, uma compra por impulso, na verdade, é o ato da pessoa comprar alguma coisa sem haver uma necessidade real para aquilo e que é causada, né, como o próprio nome diz, por um impulso normalmente incontrolável com o objetivo de satisfazer uma necessidade emocional. Então, falando de uma forma mais simples, são emoções que fazem a pessoa não se sentir bem, né, a pessoa não estar equilibrada e em função disso ela acaba querendo uma muleta, ela acaba querendo ter algo para se apoiar e esse algo, assim como outros vícios que poderiam ser, por exemplo, o jogo, poderia ser as drogas ou poderia ser o sexo, enfim, outros tipos de compulsão e de impulso que levam a pessoa a cometer algo, a fazer algo que ela não quer, mas ela precisa naquele momento ela sente que ela precisa. Naquele momento é como se ela quisesse fazer aquilo, mas depois de um curto período de tempo ela se arrepende e vem o sentimento de culpa, o sentimento de que aquilo que foi feito não traz um benefício e sim um malefício, algo que não é bom para ela. Mas, como o próprio nome diz, né, o impulso, ele acaba sendo incontrolável e a pessoa, mesmo não querendo, ela acaba cometendo, nesse nosso caso, a compra, né, acaba realizando a compra de algo, como eu disse, que não é necessário, porque daí o importante para ela, e nós vamos falar um pouco mais disso daqui a pouco, é o ato de comprar e não necessariamente a compra em si. Aquilo que está servindo de muleta, aquilo que está amparando essa necessidade emocional é o ato de comprar e não necessariamente o objeto da compra. Então, vamos entender que pelo dicionário, né, se a gente pegar a questão do impulso, a palavra impulso no dicionário, né? Vou usar minha colinha aqui. No dicionário, o impulso ele é caracterizado como uma necessidade imperiosa, muitas vezes irresistível, que leva certos indivíduos à prática de atos irrefletidos ou ímpeto, né? Isso é o que diz o dicionário. E uma outra designação, né, dentro do dicionário para impulso é o que incentiva alguém a fazer algo, estímulo incitamente. Ou seja,
a gente vê que a questão do impulso é simplesmente aquele sentimento que surge, né? Aquele ponto que surge dentro da pessoa que movimenta ela numa direção que nem sempre é a direção que ela gostaria de tomar, mas que naquele momento, pelas circunstâncias que ela tem ali no meio em que ela vive e pelas circunstâncias que ela traz no seu emocional, ela acaba realizando esse ato através desse impulso, né? E o importante é que nós devemos entender que as compras por impulso, elas podem ser mais pontuais ou elas podem ser até com uma certa frequência, mas de forma espaçada, ou elas podem chegar a um ponto que aí é realmente onde a coisa se torna patológica, onde a pessoa acaba transformando a compra por impulso, obviamente sem querer, né? Não é algo que ela deseja, não é algo que ela quer, é algo que se torna uma patologia. Ela acaba transformando a compra por impulso em um comprador, ela vira um comprador compulsivo, né? Vira uma compra compulsiva. E aí o transtorno compulsivo, e como eu falei, existem outros tipos de transtornos compulsivos, como o jogo de azar, a droga, enfim, outros tantos transtornos compulsivos. A pessoa passa então a colocar no comportamento dela essa necessidade de comprar algo para satisfazer essa necessidade emocional. Então, quando ela é pontual, a pessoa, por exemplo, ela recebe uma bronca do chefe. Então, ela teve um dia ruim no trabalho, ela teve que entregar um determinado projeto e aí ela recebeu uma reprimenda, uma bronca do chefe, e aí por conta dessa tristeza, dessa amargura que ela sente por conta do que aconteceu no trabalho, ela depois do expediente vai para o shopping e começa a gastar para comprar alguma coisa e ter aquela sensação de alívio, né? Uma sensação de bem-estar momentânea para conseguir sobrepujar esse sentimento ruim que ela tinha por conta do que aconteceu no trabalho. Ou, eventualmente, a mulher ou o homem acaba brigando com seu parceiro ou sua parceira e também fica com essa sensação de tristeza, de amargura, de angústia, e aí acaba saindo de casa e vai para o shopping ou vai para uma loja e começa a comprar algo com esse objetivo de satisfazer essa necessidade emocional, de ter um alívio para aquela dor emocional que está sentindo, e isso caracteriza essa compra por impulso. Já quando a gente fala de compulsão, ela acontece, né, a compra compulsiva, ela acontece com uma frequência que é muito grande e tende a ficar cada vez mais, ou seja, a pessoa tende a comprar cada vez mais. E o importante é frisar que a pessoa que está com a doença, com a patologia da compra compulsiva, ela normalmente não consegue controlar esses impulsos e também ela muitas vezes passa muito tempo numa situação de negação. Ela sabe lá dentro dela que tem algo errado acontecendo, mas ela não admite. E ela continua com aquele comportamento de comprar e cada vez mais. Ela, por conta disso, começa a ter outros problemas, problema financeiro de endividamento, problema de relacionamento social com amigos, com familiares. Ou seja, ela começa a ter outros sintomas, mas ela fica negando que aquilo realmente está sendo um problema e ela acha que em algum momento ela consegue controlar isso e que isso vai parar. E não é isso que acontece. Cada vez o problema vai ficando mais crítico até o momento que ela realmente tem consciência ou acontece algo, muitas vezes infelizmente mais grave, e aí essa pessoa tem que ir realmente fazer um tratamento e percebe que isso é uma patologia e que ela vai ter que ter um tratamento adequado, psiquiátrico, com psicoterapia, para conseguir se livrar desse problema.
O interessante é que quando a gente fala por compras por impulso, não necessariamente a compulsão, né, mas a pessoa que está comprando por impulso, ela pode ser causada tanto por emoções ruins, né, ou emoções negativas, como a tristeza, a angústia, a frustração, como ela pode ser causada também pela euforia, por uma sensação de alegria muito grande. Então, a pessoa, por exemplo, recebeu uma promoção no trabalho, ganhou um aumento, e daí ela está se sentindo muito bem, ela está naquele estado de euforia, e aí esse êxtase faz com que ela vá, por exemplo, ao shopping e comece a gastar de forma desnecessária, e isso muitas vezes depois, no dia seguinte, às vezes momentos depois, cai aquela ficha, como nós falamos, e ela percebe: por que eu estou fazendo isso, né? Qual foi o objetivo de eu ter comprado, seja esse sapato, essa bolsa, esse celular, esse óculos, o que quer que seja. A pessoa percebe que ela está fazendo essa compra sem realmente ter uma necessidade, sem ter um porquê para fazer isso. Então, as compras por impulso, elas podem ser motivadas tanto por emoções negativas quanto por emoções positivas. Por isso é que tem que se tomar cuidado, porque muitas vezes as pessoas não percebem que as emoções positivas exageradas também levam a um comportamento que não é adequado do ponto de vista financeiro e do ponto de vista emocional da pessoa. Então, essas compras por impulso, elas servem de muleta, elas servem como um remédio para uma situação desagradável ou para uma situação muito agradável, né? Quando a gente está falando dos extremos, e ela funciona como um prêmio por essa alegria que a compra dá, né? Então é um prêmio que você vai ter, a pessoa sente como se fosse um prêmio que ela está tendo por sair daquela tristeza ou por aquela alegria que ela tá extravasando de forma extremada, e isso faz com que ela tenha essa sensação inicial de bem-estar, e por isso ela acaba adotando esse comportamento seguidas vezes ou de algumas formas que podem levar a situações bastante ruins. E usando um pouquinho da definição da Organização Mundial da Saúde, né, entendendo um pouquinho quando a gente fala já da compulsão, né, que seria um passo já mais crítico e mais complicado da compra por impulso, a OMS ela coloca, né, como dando uma definição mais técnica, ela coloca essa compra compulsiva como um transtorno, um tipo, né, de transtorno do controle do impulso, ou seja, onde a característica principal é a falha da pessoa em conseguir resistir a um determinado impulso, um instinto ou um desejo que ela tem de realizar um ato que este ato é prejudicial ao indivíduo ou a outras pessoas. Isso seria a conceituação mais técnica. E o interessante é que a OMS diz que, através de estudos que foram feitos, cerca de 8% da população mundial sofre desse tipo de transtorno, ou seja, do transtorno de compra compulsiva. Então veja que pode parecer um número baixo, 8%, mas quando a gente coloca 8% da população mundial, é muita gente. E ainda a OMS diz que esse número pode ser ainda maior, porque nem todas as pessoas que têm eventualmente o transtorno de compras compulsivas, ela muitas vezes não sabe ainda que tem, ela está naquele período de negação, como eu expliquei, e aí pelo fato de estar nesse período, ela não vai ao médico, ela não procura ajuda, então essa pessoa ela não está efetivamente diagnosticada, o que significa que, embora as estatísticas hoje mostrem 8%, esse número pode ser muito maior em função das pessoas não saberem ainda que estão com esse problema. E a compulsão, a compra compulsiva, ela acaba sendo caracterizada, e aí isso serve também para as compras por impulso, só que, como eu disse, num grau menor, né? Não num grau patológico, mas
talvez você esteja assistindo o vídeo, você consiga reconhecer dentro das suas atitudes essas características, o que não quer dizer necessariamente que você tenha um transtorno de compra compulsiva, mas talvez você esteja sofrendo com as compras por impulso. Então é importante aí ligar um alarme, ligar um alerta para que você procure prestar mais atenção nos seus comportamentos e eventualmente procurar a ajuda necessária. Então, vamos lá. Como é que a gente caracteriza as compras compulsivas e de uma forma mais tranquila, né, ou de uma forma mais esparsa, as compras por impulso? É uma preocupação excessiva com o controle, né, ou melhor, é uma preocupação excessiva e a perda do controle sobre o ato de comprar. Então a pessoa ela não consegue se controlar. Na hora que vem aquele desejo, ela vai e compra e ela não consegue ter aquele autocontrole. Além disso, quando se fala na compra compulsiva, no transtorno, como eu disse, você começa a perceber um aumento progressivo no volume de compras. Então é mais ou menos como a pessoa que é viciada em drogas e que começa com o consumo de uma quantidade menor e com o passar do tempo, com o aumento do vício, aquele consumo da droga vai aumentando. É a mesma coisa em relação às compras. A pessoa começa comprando pequenas quantidades e isso vai progressivamente aumentando até uma hora que ela está gastando muito dinheiro em compras desnecessárias e abrindo um rombo nas suas finanças. Tem como característica também tentativas frustradas de reduzir ou de controlar essas compras, ou seja, ela em algum momento cria aquela sensação, aquela noção de que algo está errado e ela tenta controlar de alguma forma, mas ela não consegue, aquele impulso é maior e ela acaba voltando a sair para comprar e satisfazer esse desejo momentâneo. Além disso, como eu comentei, essas compras muitas vezes são motivadas para lidar com uma angústia ou com alguma outra emoção negativa. Como eu citei o exemplo da briga com o chefe, ou da briga de marido e mulher, ou entre parceiros, e aí por conta dessa angústia, dessa emoção negativa, é disparado o ato de fazer uma compra compulsiva. Outro ponto bastante comum que é visto, e isso, como eu disse, não só na patologia, mas também nas pessoas que compram somente por impulso, sem ter uma patologia necessariamente, é o fato de mentir ou de esconder do seu parceiro ou de seus familiares as compras, porque ela sente vergonha com a quantidade de dinheiro que ela está gastando com compras muitas vezes que não fazem sentido, e aí ela não consegue mostrar, falar disso para familiares, para o cônjuge, enfim, para pessoas próximas, e ela acaba escondendo isso ou eventualmente até mentindo quando ela é questionada para que não se saiba o quanto ela gastou ou que ela foi novamente no shopping e fez uma compra e por aí vai. E no final das contas isso acaba trazendo dois grandes problemas, que são os problemas no âmbito social e familiar, como eu disse, então isso começa a gerar discórdias, muitas vezes brigas, porque a outra pessoa não, quando descobre que a pessoa que fez a compra compulsiva ou a compra por impulso mentiu sobre determinados gastos, começa a entrar em conflito. E por essa pessoa não conseguir muitas vezes controlar esses impulsos e cair novamente no fato de ir lá comprar e tudo mais, isso começa a gerar um clima de tensão e conflito dentro do ambiente familiar. E além disso, também, o que já é bastante previsível, né? Qualquer pessoa que esteja me ouvindo já vai imaginar, que começa a trazer problemas financeiros de uma ordem bastante grande, porque a pessoa começa a se endividar muitas vezes em vários cartões de crédito, em diferentes bancos, muitas vezes pega empréstimos para sustentar esse tipo de compra, então isso vai fazendo com que
a sua vida financeira e os seus recursos comecem a ser consumidos em algo que começa a trazer todos esses problemas no dia a dia, levando a endividamentos bastante graves. Então, basicamente, a gente tem essas características para quem compra por impulso e, mais notadamente, né, de uma forma mais crítica, para aquela pessoa que desenvolveu a patologia de compra compulsiva. Mas, Luiz, espera aí, você está falando da compra por impulso e que essa compra por impulso pode, dependendo do grau, se tornar uma compra compulsiva. Mas como é que eu sei se eventualmente eu estou preocupado agora que eu estou ouvindo você falar e eu sou uma pessoa que compra muito, eu acho que eu gasto muito dinheiro com roupa, com sapato, com isso ou com aquilo? Como é que eu sei se eu sou um comprador compulsivo, uma compradora compulsiva ou não? Bom, obviamente aqui a ideia não é dar diagnóstico e eu nem teria capacitação para isso, né? É necessário um profissional especialista nessa área para poder dar um suporte, mas o que dá para eu ajudar é passar um primeiro pré-diagnóstico, ou um primeiro um primeiro teste que vai apontar se a pessoa pode ou não estar sofrendo. Não significa que esse apontamento existindo, quando você faz esse teste, não significa necessariamente que você tenha o problema de compra compulsiva, mas já é um direcionador para que você procure um especialista para efetivamente caracterizar ou não como diagnóstico esse problema. Então, eu vou deixar no link aqui onde tem esse vídeo o endereço eletrônico da ProAmite, que é um projeto aí que também está vinculado ao Hospital das Clínicas, aonde neste link, neste site, você consegue fazer um teste rápido de, se eu não estou enganado, são 10 perguntas ou 9 perguntas que você responde, e aí se você responder 5 ou mais respostas sim, que você faz aquilo que está sendo o alvo da pergunta, você pode estar sofrendo de um transtorno de compras compulsivas. Então, se eventualmente você está se sentindo preocupado, faça esse teste e no caso do resultado dar 5 ou mais respostas, e lá no site está tudo explicado de forma bem simples, aí você deve procurar um especialista para realmente saber se existe um problema maior ou não. Mas vamos lá, para quem tem a compulsão por compras, como eu mencionei, o mais importante para ela, naquele momento, não é o que ela está comprando, mas simplesmente o fato, né, o ato de ir lá e comprar. Por isso que é tão complicado a gente tratar essa questão, porque não é a pessoa comprar algo ou comprar diversas coisas porque ela quer aquelas coisas ou ela tem o desejo de ter aquelas coisas, que aí nós chamamos de consumismo. Então, é como eu posso dizer, uma confusão que existe muitas vezes, que a gente vê, são as pessoas confundirem a pessoa consumista da pessoa que compra por impulso ou que eventualmente poderia ter um transtorno de compra compulsiva. Por quê? O consumista, normalmente, ele compra pelo desejo de ter aquilo e principalmente de mostrar aos outros ou à sociedade aquilo que ela comprou, aquilo que ela tem. Já a pessoa que realiza a compra por impulso ou que tem o transtorno de compra compulsiva, ela compra pelo ato de comprar, como aquela muleta emocional para aliviar um outro sintoma, uma outra emoção negativa. Então, os objetivos são diferentes. Por isso é importante a gente saber identificar isso, a diferença entre o consumista e a pessoa que compra por impulso. Então, da mesma forma que o vício em drogas, por exemplo,
O que acontece com a pessoa que normalmente compra por impulso ou desenvolve o transtorno, ela sente culpa e ela sente muitas vezes angústia depois dela ter comprado, simplesmente porque ela percebe que aquilo não foi bom para ela. Então, naquele primeiro momento, tem aquela sensação de prazer e de alívio daquela dor, daquilo que foi o gatilho que fez ela ir e realizar a compra. Só que depois que isso acontece, né, como a gente diz, quando a poeira baixa, aí ela percebe que aquilo não está trazendo um benefício para ela, muito pelo contrário, aquilo está colocando ela numa situação pior. E aí nesse momento vem o sentimento de culpa e de angústia e o sofrimento que traz esse tipo de atitude que ela acabou de tomar. Então, por isso que a gente tem que entender para desmistificar essa questão de a pessoa é consumista, ou a pessoa ela já tem um problema de compra compulsiva porque ela compra muita bolsa, muito sapato. Muitas vezes isso não tem nada a ver com a compra por impulso, nem com a compulsão. Tem a ver com a questão do consumismo e desse desejo de estar sempre bem, ou mostrar para as pessoas que ela tem condições de ter aquele tipo de equipamento, de roupa, ou seja lá o que for que a pessoa consuma, que é diferente da compra por impulso. E é importante também ressaltar que o ser humano, por natureza, nós, né, já estamos propensos a sermos imediatistas. Eu vou falar disso também em vídeos futuros, que é a questão de nós sempre priorizarmos aquilo que a gente tem no presente em detrimento daquilo que poderia ser bem melhor para nós no futuro. Então, como nós temos essa característica, nós estamos propensos a tentar buscar os meios mais imediatos para resolver os nossos problemas, por vezes a gente acaba gerando problemas muito maiores, como é o caso aqui que a gente está vendo, né? Porque pelo fato de ser imediatista e de acabar sucumbindo a esses desejos, a pessoa se coloca numa situação financeira bem complicada, e não só financeira, mas como dito, social, familiar ou até mesmo profissional. Então, o que nós podemos dizer também, né? Eu falei até agora o que é a compra por impulso, o que é um transtorno de compra compulsiva, mas o que não é, para que as pessoas também não confundam. Então, eu já falei do consumismo, né, que o consumismo não é a compra por impulso em si, o objetivo é outro, e também compras com algum tipo de planejamento ou um objetivo real que a pessoa tenha para usar, não é uma compra por impulso. Pode parecer até um tanto óbvio isso, mas é importante a gente dizer que aquilo que é planejado, aquilo que foi pensado para ser comprado porque tem um real objetivo de uso, não é uma compra por impulso, porque na verdade nós estamos utilizando um discernimento racional, ou seja, estamos fazendo uma compra onde foi avaliado prós e contras, então o nosso sistema cerebral mais racional foi ativado. Então, por isso, isso não é caracterizado como uma compra por impulso. Então, é importante a gente ter essa distinção também para saber que isso não é, se você de repente costuma fazer isso, mesmo que você compre numa quantidade maior, mas você tem esse controle, você muitas vezes para analisar e chega a conclusões, isso eu não vou comprar porque não é interessante para mim, por exemplo, você está usando a tua parte racional, e isso não caracteriza uma compra por impulso. E outra coisa também que precisa ficar claro, que não é a compra por impulso em si, não significa que não é algo que é ruim para você, mas não é necessariamente a compra por impulso, é gastar demais de um modo geral. Então vou dar um exemplo. Digamos que tem uma pessoa que ela ganhe R$2.000 e ela tenha R$3.000 de gastos. Isso significa que ela está se endividando naquele mês ou mensalmente, se isso for uma média, em torno de R$1.000. Ela está gastando R$1.000 a mais do que ela pode. Só que muitas vezes ela está comprando diversas coisas ou está gastando dinheiro em diversas coisas.
não necessariamente compras, ela pode estar gastando isso em passeios, por exemplo, ela pode estar gastando isso em comida, né, que não deixa de ser uma compra, mas aí tem um foco na alimentação. Então, no final das contas, ela acaba gastando, ou ela está vivendo um padrão de vida que ela não pode. Então, ela teria que ter um carro mais barato e tem um carro, comprou um carro mais caro e tem que fazer manutenção, tem que colocar combustível e tudo mais nesse carro e está gastando demais. Então, isso não necessariamente significa que a pessoa compre por impulso, ela simplesmente gasta demais, ela não tem controle financeiro, que não deixa de ser um problema mais uma vez, mas não é necessariamente a compra por impulso, então precisa estar bem claro também esse conceito. E para a gente resumir em termos de malefícios, quais seriam, né, o que de mal pode acontecer, ou quais são as desvantagens da pessoa que acaba agindo e comprando por impulso? A pessoa que está nessa circunstância, ela está sempre preocupada, né? Ela tem preocupações constantes, principalmente com o ato de comprar, porque ela sabe que quando entra nesse caminho, ela muitas vezes não consegue resistir. Então ela tem preocupações constantes quando ela precisa comprar alguma coisa, mesmo que seja algo que ela precise, ela começa a ter preocupação porque ela sabe que ela pode cair naquele impulso e naquele desejo que ela não consegue controlar, e isso vai levar a um final que não é feliz e que ela já conhece. Muitas vezes, como eu comentei, o fruto dessas compras é escondido ou não é claro, né? Não é deixado claro para outras pessoas, justamente para encobrir muitas vezes o valor, a quantidade de dinheiro que foi gasto para realizar aquelas compras. E nos casos mais críticos, né, das pessoas que realmente compram demais por impulso ou que já desenvolvem um transtorno de compra compulsiva, essas pessoas normalmente estão com a situação financeira caótica e endividamento em níveis muito grandes, causados efetivamente pela quantidade de compras que ela acaba fazendo sem necessidade, sem nenhum motivo que não seja essa muleta emocional, esse desejo de aliviar uma dor emocional. Então quando eu fiz a pesquisa para poder trazer esse conteúdo mais rico para vocês, eu achei no site psiquiatriapaulista.com.br um depoimento, um trechinho curto de um depoimento de uma pessoa que sofre com essa questão das compras compulsivas. Então olha que interessante o que ela diz. Ela diz o seguinte: teve um dia em que eu comprei uma cama bem cara para o meu gato, mesmo sabendo que ele não gosta e não usa. Andei alguns metros, cheguei na esquina da loja e percebi o quanto aquilo era desnecessário. Voltei, inventei para a vendedora que havia recebido uma ligação da minha irmã dizendo que ela tinha acabado de comprar uma outra cama para ele e acabei devolvendo o produto. Então veja que a pessoa, nesse caso, ela comprou, né, como ela diz aí, a cama para o gato, mesmo sabendo que o animal não gostava. Provavelmente ela já tinha feito isso antes e constatou que o bichinho não gostava da cama, não usava. E mesmo assim ela foi lá, teve aquele impulso e foi lá comprar a cama. E aí quando caiu em si, quando ela percebeu o que estava fazendo, ela ainda conseguiu naquele momento voltar e recuperar o dinheiro daquela compra. Mas quantas e quantas vezes as pessoas, até mesmo por vergonha, não retornam e acabam ficando com aquilo e sabendo que não vai ter uso nenhum e ficando com aquele prejuízo financeiro. E daí vem, como a gente comentou, né, como eu comentei, daí vem aquela sensação de frustração, de pô, fiz isso de novo, quando é que eu vou parar, né? Não estou aguentando mais, enfim, a situação vai ficando bastante complicada do ponto de vista emocional. E o importante para a gente entender também é
que as pessoas, muitas vezes da família, amigos, acabam querendo ajudar e muitas vezes fazem as coisas do jeito errado, né? Achando que estão ajudando quando na verdade não estão. Então, por exemplo, quando amigos, familiares acreditam que isso que está acontecendo com a pessoa é simplesmente uma falta de organização financeira e que acaba levando a pessoa a comprar, ela está mais prejudicando do que ajudando, porque às vezes ela quer fazer com que a outra pessoa que está passando por esse problema entenda que ela precisa se organizar financeiramente, sendo que a própria pessoa ela sabe disso, que ela precisa se organizar financeiramente, mas ela não consegue por um motivo muito maior, que não simplesmente não quero me organizar, ou não consigo me organizar. Então ficar falando para a pessoa, você precisa se organizar, você precisa se organizar, você precisa se organizar, ela está dando um motivo racional. E o problema da pessoa não é um problema racional, é um problema emocional. Outro ponto também que acaba não ajudando é achar que tudo vai passar ou que para tudo se dá um jeito. Aí a gente já está falando diretamente da pessoa que está sendo alvo do problema. Então não adianta ela ficar acreditando que não, tudo vai passar ou vai aparecer uma solução, né? Fica achando que no final das contas algo vai acontecer ou até algo milagroso vai acontecer e vai resolver o problema. E a gente sabe que a probabilidade de que isso aconteça é muito baixa, não deve acontecer e vai colocar a pessoa cada vez cavando um buraco maior. Então precisa parar de acreditar nisso e tomar realmente uma atitude de encarar o problema de frente. Outra coisa comum, que é uma forma errada de lidar com isso, da pessoa que está sofrendo o problema, é procurar buscar na internet ou até com profissionais, buscar ferramentas racionais de organização financeira, como por exemplo planilha de gastos ou planilhas de orçamento. A pessoa está querendo utilizar uma saída racional para um problema que não é racional, da mesma forma que eu falei lá dos familiares que ficam tentando fazer com que a pessoa se organize financeiramente. Não é uma questão racional. Então, ficar querendo fazer planilha ou orçamento nesta condição não vai resolver o problema. O problema tem que ser resolvido se autoconhecendo, entendendo de onde vêm esses impulsos, quais são os gatilhos, o que ela precisa fazer para sair daquilo, e não pegar uma planilha e começar a anotar gasto. Não que isso não seja importante, não estou dizendo isso. Estou dizendo que não resolve este tipo de problema. Para chegar nesse ponto de se organizar financeiramente e fazer controles de orçamento, precisa primeiro ter passado por um tratamento que mexeu com o emocional e não com o racional. E por fim, acreditar que não tem jeito, já é aquela pessoa que acha que não tem luz no fim do túnel, né? Que começa a acreditar que não vai ter jeito, porque ela já fez isso, ela já há muito tempo está tentando e ela não encontrou a solução, então por conta disso, vou desistir porque realmente eu não tenho solução. Isso também é um erro típico e que não leva a nada, porque sim, existe solução. Então, qual que é o jeito certo de fazer, né, de lidar com isso? O jeito certo é você entender, né, começar a buscar as respostas dentro de você, né, o autoconhecimento, e usar ferramentas para isso, para entender que esses impulsos eles estão relacionados a questões de origem familiar e do ambiente de desenvolvimento da pessoa desde a infância, adolescência até sua fase adulta, as crenças que foram construídas em torno do dinheiro ao longo dessa infância e dessa adolescência, que levaram ela a acreditar em coisas que muitas vezes não são reais, não são fatos, por isso que são crenças, mas que fazem ela ter atitudes e comportamentos que condizem com a crença, mas que não condizem com aquilo que é melhor para ela. Então ela precisa entender quais são essas crenças, né? Buscar essas respostas. E também isso está muito ligado ao meio social, cultural e até mesmo religioso que ela tem. Então se a pessoa vive num meio onde ela foi criada
de que compras é legal, de que fazer compras é o que dá valor para a vida da pessoa, ou que eventualmente ter dinheiro, do ponto de vista religioso, faz de você uma pessoa ruim e que você deveria ser pobre porque o pobre vai para o céu e o rico não. Esse tipo de crença que é colocada, que é introduzida na cabeça da pessoa, muitas vezes leva depois a esse tipo de comportamento. Então, o que deve ser feito é realmente entender, né, a causa do problema, o comportamento emocional que está disparando e não o comportamento racional. Entender essa diferença. Compreender que as atitudes que ela está tomando, né, essas atitudes da compra por impulso, elas advêm da forma de enxergar o mundo que ela trouxe ou que ela vem trazendo já desde muito tempo atrás e que precisa ser colocada uma luz sobre isso para que ela enxergue e consiga aí dar os passos para encontrar a solução e se modificar. E nos casos, como eu disse, onde a pessoa já está com endividamento ou já está naquele processo de aumentar a quantidade de compras, o que pode significar um diagnóstico de oniomania, né, que é o transtorno de compras compulsivas, é importante fazer o teste, que eu deixei no link que está nesse vídeo, e procurar uma ajuda especializada, uma ajuda psicológica mesmo, de um psiquiatra, de um psicólogo, que vai conseguir ir muito mais a fundo nessa questão e ajudar na recuperação desse transtorno. E para a gente terminar, o que pode ser feito? Então, que passos podem ser dados pelaquela pessoa que está se sentindo mal, porque percebeu ao longo desse conteúdo que está comprando por impulso, está tendo problemas com esse tipo de comportamento? O que ela pode fazer para pelo menos dar os primeiros passos para melhorar, para sair desse problema? Então, é compreender de primeiro momento quais são os gatilhos que disparam aquele impulso. Então, estar alerta para quando acontece alguma coisa, que nem eu dei o exemplo, brigou com o chefe, pum, gatilho para ir comprar. Então, quando ela começa a perceber quais são esses gatilhos, começa a ficar mais fácil de colocar outras coisas, né, de modificar esse comportamento para que o resultado final seja também diferente. Então, primeiro ponto, compreender quais os gatilhos que estão disparando essas compras por impulso. Depois, criar, né, buscar uma forma de criar um choque de realidade aí sim, com a utilização de um controle financeiro, por exemplo, no celular, controle simples, né? Ou em um caderno, não com aquele objetivo de, com isso eu resolvo, mas com o objetivo de aquele choque mostrar para ela uma realidade que talvez ela não enxergue. O que eu quero dizer com isso? Se você diariamente anota todas as compras que você está fazendo e chega no final do dia, você soma os valores que você gastou e chega num valor, por exemplo, muito alto, aquele choque de saber tudo que você gastou, ou seja, do teu racional ter feito essa conta, ter feito esse controle e perceber aquele valor alto que está sendo gasto, em contrapartida com a dor que a pessoa sente, a culpa, a angústia que ela sente depois das compras, ela vai conseguir cruzar aquilo e perceber que realmente algo está muito errado. E aí conseguir ter a força, a motivação para procurar as respostas e eventualmente procurar ajuda especializada. Mas esse choque de realidade vai fazer com que ela saia daquele ambiente de negação, de não, tá tudo bem, não, foi só dessa vez, não, a próxima vez eu vou fazer diferente. E aí ela vai conseguir efetivamente agir e fazer algo que vai realmente propiciar a mudança desses hábitos ruins, né, desses comportamentos destrutivos. E outra coisa que pode ser feita aí do ponto de ajudar no controle dos gastos, de ajudar a parar de gastar demais e complicar cada vez mais a situação financeira, é cancelar, ou eu até uso com alguns dos meus clientes, né, quando a pessoa precisa de uma, digamos, tática de guerra, algo que traga realmente esse chacoalhão,
é congelar. A pessoa não quer cancelar o cartão de crédito porque ela precisa, em algum momento ela realmente pode precisar do cartão de crédito para um uso que realmente vale a pena, e aí ela não tem interesse de cancelar necessariamente o cartão. Mas aí o que ela faz? Ela pega esse cartão, pega um pote de sorvete e literalmente ela congela o cartão. Ela bota o cartão lá dentro, enfia esse pote no freezer e aí cria um bloco de gelo gigante em volta do cartão de crédito. Poxa, por que isso? Isso daí inclusive tem num filme, para quem quiser assistir, um filme bastante interessante que fala sobre esse assunto, que chama Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. É um filme que na verdade é uma comédia romântica, mas é bem legal para se perceber essas atitudes do consumismo versus a compra compulsiva, porque ela realmente desenvolve a compra compulsiva, e ela usa essa tática do congelar o cartão. Depois até acontece uma questão engraçada que eu não vou comentar aqui. Quem quiser assistir o filme, fica aí esse gostinho para assistir o filme. Mas se você congelar o teu cartão, o que acontece? Na hora que você tem o impulso, a vontade de comprar, se você tem que ir lá no freezer, tirar aquele bloco de gelo, aquilo lá não vai derreter rápido, a pessoa vai ter que quebrar, até ela pegar um martelo, quebrar aquilo lá, enfim, conseguir pegar o cartão e ter condições de uso, já se passaram muitas vezes alguns minutos, ou às vezes até mais de 5, 10 minutos, e aí nesse tempo a pessoa consegue ativar o seu cérebro racional e consegue frear de alguma forma esse impulso e deixa de gastar no cartão de crédito. Lembrando que a pessoa, quando ela gasta no dinheiro, mesmo quando ela está naquela situação de não controlar o impulso, ela vai fazer a compra, quando ela gasta no dinheiro, ela já tem a sensação imediata, né? Aquela dor imediata, assim que ela paga e pega aquilo lá, ela já sente aquela dor de que tá fazendo uma besteira, ou estou fazendo algo que eu não queria. Então essa dor ela é mais latente. Quando a pessoa compra no cartão, ela só vai receber a fatura muitas vezes quase 30 dias depois. E aí esse efeito já foi diluído. A pessoa muitas vezes não sentiu aquela dor necessariamente forte. Ela pode sentir aquela dor na hora que ela vê a fatura do cartão de crédito e vê aquele acúmulo de despesas, e aí ela vai ter aquele choque de estou gastando muito, não deveria fazer isso. Mas naquela compra, aquilo que pode disparar um alerta no momento da compra, ela não vai sentir, porque ela vai receber aquela fatura bastante tempo depois, diferente de quando compra com o dinheiro. Então veja, pessoal, que a ideia desse vídeo foi trazer para vocês uma caracterização de um problema bastante comum, que é a compra por impulso, ou mesmo de ligar um alerta para as pessoas que estão achando que compram demais, que isso pode ser ou se tornar um transtorno, como uma compra compulsiva, e para que você possa aprender com isso e se policiar e utilizar desses pequenos passos para começar a mudar a tua situação e, como eu disse, sempre buscar ajuda para que você consiga entender melhor os seus comportamentos, entender melhor por que você faz o que você faz e, no final das contas, você melhorar financeiramente, não só daquela forma tradicional, que eu posso dizer isso porque eu fiz planejamento financeiro por muito tempo, eu dou mentoria de planejamento financeiro para clientes, mas eu parto sempre primeiro de ajudar a pessoa a organizar suas finanças internas, ou seja, aquilo que é o lado emocional, para depois começar a trabalhar o lado racional. Então, se você está passando por esse momento ou está, de repente, querendo buscar uma ajuda de um profissional porque você gasta demais ou porque você não conseguiu se organizar financeiramente, pare primeiro e pense que você precisa organizar a sua casa mental, você precisa melhorar os teus comportamentos e as tuas atitudes frente ao dinheiro para depois, aí sim, você, já estando com essa casa em ordem, conseguir realmente se organizar financeiramente, prosperar, construir patrimônio e buscar a tão sonhada
independência financeira. Ok? Nos vemos no próximo episódio dessa nova linha editorial. Então, obrigado por estar comigo aqui nesse vídeo e nos vemos muito em breve. Tchau, tchau.